Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Este que é o nosso 57º programa. E estamos aqui tendo a honra de receber de volta aqui ao programa a Luciana Farias, que já esteve aqui por 2 oportunidades e traz aí mais pesquisas que ela realizou acerca de assuntos que certamente vão adicionar, acrescentar muito ao nosso conhecimento. Mas antes de passar a palavra a ela, vamos dar a boa noite ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Luciana. Boa noite, Marlene. Boa noite, Estela. Vladimir. Olha quem está aqui, o Carlos Sete. Isso que é prestígio, cara. Olha para você ver. Ó. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Chile. E boa noite, Ginaldo. Esse tema de hoje eu acho muito interessante, sim, porque, como você disse, você vai definir para nós se é mito ou não. E isso é interessante. Eu acho que o pesquisador é isso, é entrar num tema e definir para que lado que ele vai, tá certo? Juntar, obviamente, as fontes e pronto. Aí, se também vai deixar a cargo de quem está escutando, decidir para que lado que vai também, né? Mas o importante é oferecer as bases, as fontes, para que o cara, né, que está ouvindo, possa decidir por si mesmo, né? Que caminho tomar. Muito bem, então a minha expectativa é grande, viu, Luciano? Pode ter certeza. E o tema de hoje, da nossa querida Luciana Farias, é 50 cadernos, mito ou verdade? E eu acredito, Luciana, que muita gente sequer tenha conhecimento desses 50 cadernos, e certamente você nos explicará tudo muito detalhadamente na noite de hoje. Boa noite. Boa noite, Arthur, boa noite, Paulo, boa noite todo mundo. E uma boa noite especial ao meu amigo Carlos Sete, que é o coautor do texto, o qual gerou esse Polêmica Espírita. A ideia de pesquisar os 50 cadernos é dele. Então, eu tenho o privilégio de estar aqui falando, né, contando essa história, mais uma história desvendada com a lupa do CSI do Espiritismo. Então, eu vou pedir, porque eu trabalho na modalidade slide, porque assim as pessoas podem me ouvir falar e, ao mesmo tempo, ver textos, acompanhar a dinâmica da história, porque, em se tratando de um tema sobre história, nada como contar um pouco dessa história. Então, você colocou muito bem, Arthur, talvez tenham pessoas que não façam a mínima ideia de que existe uma possível história sobre 50 cadernos. Que cadernos são esses? O que é que ele diz a respeito? A gente não só vai falar sobre ele, aonde ele nasceu, aonde nasceu essa narrativa, o que é que ela significa, quem falou, o que cada um falou, quem discordou, quem nunca falou do assunto. E daí, no final, a ideia, estamos aqui no Polêmica Espírita, então, sempre trazemos tema que traz como pano de fundo algum tipo de polêmica no movimento, ainda que seja localizada, ainda que seja pequena, mas aí a gente vai chegar a uma resposta do que a gente entende hoje, com tudo que a gente tem de informação. Finalmente, essa história de que tem 50 cadernos é mito ou verdade? Eu estou vendo que pessoas aí nunca ouviram falar, ótimo, assim vocês vão ter acesso ao que alguns contam, e depois vocês vão poder saber se finalmente o que eles contam é verdade ou não é. Assim, quando vocês em algum momento verem outras pessoas falarem sobre esses 50 cadernos, vocês vão dizer, eu sei que é ou não é por causa disso e disso e disso. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo ali, Allan Kardec está sentado, uma imagem, né, do filme dele, esse último Kardec, o filme, e para a gente, sempre que eu procuro trazer alguma coisa, ou é de Kardec ou está relacionado com Kardec de alguma forma. Então, vamos lá. Esse estudo foi um estudo conjunto entre o CSI do Espiritismo, o Obra de Kardec e o Allan Kardec Online, que é o Adair Ribeiro, também um queridíssimo amigo, que não está aqui, vou dar falta para ele. E aí, esse conteúdo está publicado em Reformador, e a gente teve o privilégio, eu já vou fazer o contrário, eu botei esse slide no final, mas eu já vou fazer no início o agradecimento e ao compartilhamento dessa generosidade. A gente teve, foi uma informação que a gente publicou no portal do Obras de Kardec, no CSI e no ACOL, que tem páginas do Facebook.
o Evandro Noleto viu, procurou a gente, falou assim, poxa, você não quer escrever isso para os leitores de Reformador? A gente aí falou, sim, queremos. Fizemos, e ele nos deu uma quantidade grande de páginas, ele nos deixou à vontade para explorar o tema, podendo mostrar, não apenas dizer, e sim mostrar em que trecho do texto a gente leu, o que é que a gente leu, com muito detalhe, e também liberou para a gente divulgar esse PDF gratuitamente. Então, as pessoas vão poder, entrando no site do CSI, ou no Obras de Kardec, ou no ACOL, poder fazer download do nosso artigo e ler gratuitamente, que é uma das coisas da nossa filosofia, dentro do possível, dentro do que tiver ao nosso alcance, tudo que a gente desenvolve, a gente disponibiliza gratuitamente. A exceção de quando é um livro que passa por uma editora, também a gente não fica com o valor arrecadado, é para pagar os custos da editora e, num eventual lucro, sempre dá suporte a alguma instituição. Então, vamos lá. Vamos para a história, para que vocês possam entender do que a gente está falando. Contam por aí que o Livro dos Espíritos foi elaborado com base em 50 cadernos, contendo perguntas e respostas, que foram coletadas por um grupo durante 5 anos. E esse conjunto foi entregue a Rivaio, antes ainda de ser Allan Kardec, porque isso foi antes do Livro dos Espíritos ter surgido em 57, para que ele tratasse de organizá-las e sistematizá-las, essas perguntas e respostas dos 50 cadernos. Então, tem gente que conta a história assim, sabe como o Livro dos Espíritos foi escrito? E conta isso que eu acabei de falar. Mas quem é esse grupo? Quando é que isso aconteceu? A gente, então, gostaria de saber um pouco mais, antes de acolher. Se chegar em alguns centros espíritas, em alguns livros, a gente vai contar essa história sendo falada. Então, de onde surgiu isso aí? Sobre quem estão falando? Quando isso aconteceu? Se é que aconteceu? Então, a gente vai falar algumas coisas. A gente vai começar falando sobre quem conta um conto, aumenta um ponto, porque, na verdade, existem várias versões dessa história. Ou seria história com E, a gente ainda está investigando. Depois que a gente falar sobre isso, a gente vai entrar em quem contou primeiro sobre esses cadernos, de onde nasceu, aonde foi a gênese de que 50 cadernos foram utilizados por Kardec, que alguém entregou para ele. E, por fim, a gente vai terminar para responder se é mito ou verdade com a palavra do próprio Allan Kardec. O que é que disse Kardec sobre isso? Porque ele falou sobre a escrita do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver se na fala de Kardec tem consonância com essa ideia ou não. Então, quem conta um conto, será que aumenta um ponto? Primeira realidade que a gente encontrou, a gente pegou as informações mais recentes a respeito desse assunto e pegamos 2 fontes, e essas 2 fontes falaram que esses 50 cadernos foram escritos pelo grupo da senhorita Jafé e o senhor Rustam. A senhorita Jafé ela é famosa por ter revisado o Livro dos Espíritos. Foi uma médium famosa, que inclusive teve uma treta com Kardec, e a gente vai abordar um pouco sobre ela aqui. E o senhor Rustam, não confundir com Rustang. Apesar da pronúncia em francês ser igual, o senhor Rustam é um magnetizador, que a senhorita Jafé é uma sonâmbula. O Rustang é dos 4 evangelhos, do rustanguismo, da ideia do corpo fluídico de Jesus, que é se for o caso, a gente volta aqui, a gente está investigando sobre isso, a gente volta para falar sobre esse outro tema. Mas, voltando aqui, essas 2 fontes disseram, sim, foram entregues 50 cadernos a Rivaio, e esse caderno veio do grupo da senhorita Jafé e do seu magnetizador, senhor Rustam. Então, o Marcel Souto-Maior, a biografia do Kardec, ele colocou, olha, o grupo é esse aqui, Jafé, Rustam, Sardupai, Talandier, Barão, Tidman, Martesse, Carlotti e Didier. E quem entregou foi Carlotti, ele ainda disse esse detalhe. Ele não disse quando, mas que o conteúdo desses cadernos teria sido utilizado para confirmar ou corrigir informações dadas pelas irmãs Boudin. Aí, ok. Só que quando você chega para a mesma história, contada no livro Autonomia, de Paulo Henrique de Figueiredo, no mesmo ano, o grupo é outro. Inclui Ramon de la Sagra, inclui Amedée Thierry, não inclui Sardou pai, sim o Sardou filho, que é o Vitório Sardou. Quem quiser saber mais sobre esses personagens, quem são eles, o que é que eles fizeram, etc., eu aproveito para falar sobre o livro Espírito sobre Investigação, de Carlos Sete, que finalmente saiu, depois de muita pesquisa e muita insistência dos leitores dele lá na página,
do Facebook. Ele conta, inclusive, o livro começa com ele contando a história de por que ele foi escrever o livro e o que é que esse livro traz de pesquisa. E uma das especialidades dele é descobrir quem é quem. Então, uma das coisas que ele investigou e trouxe para a gente como resposta é essa senhorita Jafé, que é a sonâmbula que fez a revisão do livro dos médios, dos livros dos espíritos com Allan Kardec, ela se chama Celina Becquet. E ela utilizava o nome Jafé, Celina Jafé. E, no entanto, em alguns lugares as pessoas falam, porque Ruth Jafé, essa Ruth aí não existe. O sobrenome Jafé existe, não é o nome de batismo dela, mas é o nome que ela usava profissionalmente como sonâmbula. Então, bem, de cara, estão falando que tem 50 cadernos e o grupo não é o mesmo. Como pode? Um está certo e o outro não está. Não dá para essas duas histórias estarem certas ao mesmo tempo, né? E justamente quem Marcel Sotomayor disse que entregou os cadernos a Kardec, que foi o senhor Carlotti, não está na lista de Paulo Henrique. Então, como ele pode ter entregue ao mesmo tempo não era do grupo? Não dá. Inclusive, quem assistiu o filme Kardec vai ver o senhor Carlotti chegando com o senhor Budan na casa de Kardec. Inclusive, isso não... A gente vai ver que essa história, os dois juntos chegando na casa de Kardec, essa história não existe. Isso é mito também. Já Paulo Henrique falou o seguinte, que essa entrega ocorreu em 1854, e que essa lista de pessoas ele obteve de Aksakoff. Aksakoff é um cara que entrevistou a Jafé em 1875 e conversou sobre a história dela do início do trabalho dela, etc. E aí ela chorou as pitangas, falou da chateação dela com Kardec, etc. E falou do grupo dela, né? E aí, se Paulo Henrique disse que tirou desse lugar e Marcel Sotomayor não disse de onde tirou, nos parece que Paulo Henrique é mais seguro, né? Afinal de contas, ele indicou a fonte. Mas essa história não fica tão simples assim. Vamos, então, atrás de Aksakoff, para a gente ver se a gente já descarta, pelo menos, a história de Marcel Sotomayor. Quando a gente chega lá, nessa entrevista, a gente vê que Aksakoff ele fez uma pesquisa, além do que a senhorita Jafé falou, ele foi atrás de mais informações sobre as coisas que estavam acontecendo naquele momento e falou sobre esse grupo dos dois, né, Jafé e Rustam, dizendo que ele teve duas formações. Carlos Sete está corrigindo aqui, a primeira edição do livro de Sotomayor de 2013. De fato, eu peguei a de 2019, que é a que eu tenho. Não é a primeira edição. Obrigada. Aí, sempre que eu preciso de data, nome, detalhe, Carlos Sete Bastos é o cara que domina esse assunto. Eu conto história. E aí, ok. Aksakoff disse que existiu duas formações do grupo. O que significa isso? Que o grupo foi formado com o primeiro conjunto de integrantes, operou por um tempo e os integrantes saem, integrantes entram. Então, nós temos dois grupos distintos. Então, aqui a gente vê em 75, né? Ele colocou esse grupo correspondente ao grupo que estava vigente em 1849. Por que a gente começou com esse? Porque se Paulo Henrique disse que o grupo era de 1854, o grupo de 55 é mais novo, não interessa. Então, a gente tem que olhar, comparar o que ele falou com esse grupo. E aí, a gente, além de ter, né, isso aqui foi um trabalho muito bonito de Carlos, de sair fazendo histórico. Quem mais falou desse grupo? E ele achou um barão de Guildenstern, não sei como é que se pronuncia isso, Guildenstern, não sei. Ele é participante do grupo, está aqui, ó, o nome dele na linha, de baixo para cima, 2 ou 3 aqui, depende da coluna que você pega. E então ele está falando da realidade que ele viveu. E os nomes dele batem com o Aksakoff. E na revista Espiritualista, em novembro de 61, com Kardec vivo, também saiu uma reportagem. Não é a revista Espírita, é a Espiritualista. Saiu uma reportagem com esse mesmo grupo nuclear de 49. Ok. Então, vamos bater Aksakoff com Paulo Henrique. Falhou. Do conjunto de pessoas que Paulo Henrique colocou, dizendo que pegou de Aksakoff, só tem Jafé e Rustam. Todas as outras pessoas que ele colocou não estão no grupo. Aí complicou, né? Complicou a história. E, ok, recebeu 1854, de repente o ano não é o correto? Talvez. Vamos olhar se ele não pegou o grupo de 55, de 1855,
De repente, a saída está lá. Melhorou bastante. A Ramon de la Sagra entrou, tem um Thierry que ele chamou de Amde Thierry, que a gente não tem certeza, porque ele não diz baseado em quê, quais foram as evidências para ele associar, mas tudo bem. Ele botou Sardu Filho, mas não botou Sardu Pai. Quando chegou no senhor Tillman, ele transformou em Abel François Villemont. Será? Não sabemos, mas ele incluiu Didier. Então, igual não está. Ou seja, Aksakoff, ele pode ter se inspirado em Aksakoff, mas dizer que ele pegou a lista de Aksakoff não foi. E, lembrando, Aksakoff falou sobre o grupo da senhorita Jafé e da história de Jafé com Kardec. Não falou de cadernos. A história de cadernos a gente viu em Autonomia e viu em a biografia de Kardec de Sotomayor. Então, a gente começa a ver que a história se confunde. A história contada de forma moderna, ela não está batendo com a história pregressa. Fica difícil da gente ter sustentação, base de sustentação, de dizer que essa história ela é baseada em fontes primárias. Mas a gente está só iniciando a nossa investigação. É possível ainda existir alguma coisa que não seja exatamente o que as pessoas de hoje contam. Vamos ter que ir até o passado atrás disso. Então, vamos ver em Aksakoff o que é que Jafé falou sobre Rivaio. Porque estão falando de uns 50 cadernos que teria saído do grupo dela, e ela, inclusive, saiu chateada com Rivaio. Mas o que é que ela disse nessa entrevista? Aqui é palavras dele, né, de Aksakoff, contando a história. Assim que ele, Kardec, né, no caso, saiu do grupo de Jafé e Rustam, ele se apoderou de um conjunto de manuscritos que tinha sido levado da casa da senhorita Jafé e se deu direito de um editor, porque ele publicou o Livro dos Espíritos, então está chamando aqui de editor, embora ele não seja, naquela época ele não era, por nunca tê-los devolvidos. Então, ele se deu ao direito, não necessariamente ele era um editor. Para os inúmeros pedidos de devolução que foram feitos a ele, ele contentou-se responder: deixe aí na lei contra mim. Esses manuscritos foram, em certa medida, úteis para a elaboração do Livro dos Médiuns, cujo conteúdo, como diz a senhora Jafé, a senhorita, ela não casou, havia sido obtido através das comunicações mediúnicas. Então, embora seja a visão de uma parte da senhorita Jafé, e pode não ter acontecido exatamente como está aqui, ela não traz para essa história a ideia de que ele se apoderou de cadernos que tinham sido fabricados pelo grupo dela durante 5 anos e que tinha sido usado pelo Livro dos Espíritos. Muito pelo contrário, era alguma coisa que ele se apoderou, e em termos de manuscrito, depois que ele saiu. E que já tinha o Livro dos Espíritos e usou para elaborar o Livro dos Médiuns. Então, a história, segundo Jafé, é outra. Então, não encontramos nada sobre cadernos, nem um caderno que dirá 50. Então, fechamos esse capítulo. Não, ainda não. Eu esqueci desse pedaço. Sardu Pai, lembra que tinha Sardu Pai, Sardu Filho? Teve gente que incluiu um, teve gente que incluiu o outro, e, na verdade, estão os dois no grupo? Em resposta, um senhor Nozeran, o Nozeran, não sei como pronuncia, escreveu uma carta que foi reproduzida na Revista Espírita de 1º de abril de 1884, chamado Erros Propagados sobre Allan Kardec, em que ele coletou o testemunho do senhor Sardu Pai, um dos integrantes do grupo da senhorita Jafé, em 55. Está errado aqui o ano. E o que Sardu Pai falou foi que as acusações que a senhorita Jafé fez naquela outra, naquele artigo com Aksakoff, elas eram falsas. Então, ele era participante do grupo, ele poderia falar, ele estava diretamente envolvido na história. E aí ele disse, segundo ele, o próprio Kardec tomou notas das reuniões, assim como fez em outros círculos espíritas, e essas notas é que serviram para redigir o Livro dos Espíritos. Então, o Sardu traz a visão dele, Jafé traz a visão dela, ainda nada de caderno. Aí, ok, então, quem contou um conto saiu aumentando o ponto. A história que existe hoje, ela não bate com as próprias fontes que foram colocadas e não bate entre si, já virou um conjunto de histórias. Mas fomos agora mergulhar na origem disso aí. Quem foi que escreveu primeiro sobre os tais cadernos? E aí a gente encontrou uma pessoa, Henri Sauce. Ele escreveu na biografia de Allan Kardec em 1896. Ele não é o primeiro biógrafo de Kardec. A gente tem biografias de Kardec anteriores a ele, porém, em termos de... Oi, Aldair, você chegou, seja bem-vindo, meu amigo. Já citei você e o Acol. Então,
ele não foi o primeiro biógrafo, mas ele foi o primeiro a escrever numa forma de uma brochura, realmente uma coisa mais formal, enquanto biografia. A gente tem em discurso, por exemplo, Ley-Marie fez um discurso no Congresso Internacional, assim que Kardec faleceu, saiu na Revista Espírita uma mini-biografia, então temos outras versões, mas a biografia primeira, com cara de biografia, foi essa de Sousa, de 1896, em que ele conta que foram entregues 50 cadernos a Rivaio. E ele diz que as pessoas que estavam envolvidas foi esse grupo aqui, Sardô Filho, Sardô Pai, Talandier, René Talandier, Tidman Martese, lembra que tinha um Talandier lá que Paulo Henrique falou que era uma outra pessoa, agora estou na dúvida, Villemant com certeza, mas eu acho que esse aqui também, Carlotti, que Sotomayor falou e Paulo Henrique não falou, Didier, que Paulo Henrique falou e Sotomayor não tinha falado, então tem gente de todo tipo aqui. E nem Carlotti nem Didier estavam no grupo da senhorita Jafé. A própria Jafé e Rustan não foram citados. O subconjunto aqui, 4, correspondem. Apenas 4. E Ley-Marie está citado aqui, e a gente vai ver que há uma correlação entre a história que Ley-Marie contou no Congresso Internacional Espírita de Barcelona, no discurso que ele fez sobre Allan Kardec, e o texto de Henri Sauce. Só que Ley-Marie não fala de caderno e Sauce fala, contando uma história bem semelhante. Então, aqui está a gênese desses tais 50 cadernos que alguns dizem por aí. Lembrem-se, quando vocês assistirem o filme de Kardec, você vai ver lá os 50 cadernos sendo entregues pelo senhor Carlotti, vocês vão lembrar de mim, dizer, não, isso aí eu estudei lá no Polêmica Espírita e já sei a resposta. Então, a biografia de Allan Kardec, trouxemos aqui do lado esquerdo o original, só que a de 1927, sendo que a primeira edição é de 1896, e ele atualizou a biografia dele, não se sabemos ainda se na segunda ou na terceira edição, mas a quarta ela já é atualizada. A biografia de Allan Kardec, essa versão mais recente, o Portal Luz Espírita publicou, junto com autores espíritas clássicos e obras de Kardec, resgatou essa biografia traduzida, traz os dois prefácios, tanto de Gabriel Delany, que é da edição inicial, quanto de Leon Denis, que é da edição atualizada. É bem interessante ler a biografia, não é porque a gente está aqui colocando subjúdice em uma parte da história que o resto que está lá não vale a pena, está gratuitamente para download. Então, quem ainda não leu, recomendo. Vai no Luz Espírita, procura lá sobre livros e vocês encontram para fazer download. Então, vamos lá. O que é que Henri Sauce fez? Na edição atualizada, ele conta o seguinte: enderecei-me aos raros sobreviventes que tinham estado na intimidade do mestre. Porém, seja que as memórias deles fossem imprecisas ou que eles não quisessem desenterrar as memórias antigas de 40 anos, todos os meus esforços nesse sentido ficaram sem efeito. Eu tive, então, que pedir a uma outra fonte os elementos dos quais eu precisava para estabelecer uma biografia menos superficial do que no primeiro ensaio. Então, ele disse que ele tentou fontes fidedignas, fontes que poderiam contar uma parte da história que eles viveram com Allan Kardec. E essas pessoas não estavam disponíveis. No entanto, é importante saber que essa história do 50 cadernos está desde a primeira edição, então não se trata dessa nova fonte, não se trata dessa atualização. A história dos 50 cadernos nasceu com a biografia. Aí, o que é que ele colocou? Agora pulamos para o corpo da biografia e vamos ler o trecho com a história aqui, como foi que Henri Sauce falou sobre esse assunto. Ele disse assim, ele começou o tema falando: eis como Allan Kardec nos conta suas dúvidas, suas hesitações e a sua primeira iniciação. E na sequência dos parágrafos, ele reproduz uma boa parte do artigo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que está em Obras Póstumas, com alguns acréscimos, ou seja, ele pega o texto de Obras Póstumas, coloca a boa parte dele e ele acrescenta algumas coisas ao que está em Obras Póstumas. Ele faz direitinho, com aspa no que é Kardec, no acréscimo, ele destaca, ele não imiscuiu no texto, não. Mas é nessa sequência que ele faz. Ele conta uma parte do artigo de Kardec, inclui 2 ou 3 parágrafos, depois ele continua a história de Kardec. E é aqui que a gente vai achar esses 50 cadernos. Então, vamos agora conhecer o que é que Kardec fala sobre a iniciação dele no Espiritismo. Ele diz: foi em 54 que eu ouvi falar pela primeira vez das mesas girantes. Certo dia, encontrei o magnetizador Sr. Fortier
a quem eu conhecia desde muito tempo, e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que não são somente as pessoas que podem ser magnetizadas, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com efeito muito singular, respondi, dizendo Kardec aqui em primeira pessoa. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. E aí ele continua avaliando a conversa do senhor Fortier. Algum tempo depois, então eu cortei alguns trechos, quem quiser ler toda, está lá em Obras Póstumas, e está também na biografia de Henri Souza. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o senhor Fortier, que me disse: eis uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isso agora, repliquei-lhe, Kardec falando, é outra questão. Só acreditarei quando o vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita-me que eu não veja, no caso, mais do que um conto de carochinha. Então, essa era a posição de Kardec em 54. Aí ele continua aqui. No ano seguinte, estamos no começo de 55. Aí eu dou um pause aqui para falar. Lembra que Paulo Henrique contou que esses cadernos chegaram em 54? Bem, ele tinha falado com o senhor Fortier e até esse momento o próprio Kardec disse que ele não queria saber nada dessa história de mesa que gira, que fala, não era com ele. E, curiosamente, no ano seguinte, está no começo de 1855, encontrei-me com o senhor Carlotti. Carlotti, que Sotomayor disse que entregou. Bem, ele entrou em contato com Allan Kardec no começo de 55. Então, se a história começou, ela deveria estar começando aqui, não em 54. Então, ele encontrou com o senhor Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com um entusiasmo que consagrava a todas as ideias novas. Ele era corso, de temperamento ardoroso e energético, e eu sempre lhe apreciara as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, porém desconfiava da sua exaltação. Foi o primeiro que me falou na intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou minhas dúvidas. Então, Carlotti chegou na vida de Kardec, os espíritos, a ideia de espírito chegou agora em 55, 54 era a mesa que girava que falava, aqui é espírito. E quando ele ouviu o Carlotti, ele disse, olha, eu fiquei com mais dúvida do que com certeza. Aí seguiu. Passado algum tempo, em maio de 55, fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, seu magnetizador, aquele que ele encontrou em 54, voltou na história aqui. Lá encontrei o senhor Patier, a senhora Pleine Maison, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido do que o senhor Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. E aqui eu faço uma pausa para chamar a atenção. Observem os nomes que eu fiz questão de destacar, porque a gente observa que lá daquele grupo que falaram sobre os cadernos, os nomes não estão batendo. Tem uma série de nomes aqui na história, até agora o único que bateu, que entrou em contato com Kardec foi Carlotti. Então, nessa história aqui, essas pessoas não têm nada a ver com a história lá do passado. Então, eu não vou mais fazer pausa, eu vou só deixar vocês atentos para seguir a história de Kardec, absorvendo, afinal de contas, a gente está ouvindo a história do próprio autor e prestando atenção nas conexões do que a gente já viu. A sua linguagem pausada, a do senhor Patier, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão. E quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam na casa da senhora Pleine Maison, a rua Grange Batelier, 18, aceitei imediatamente. Então, o senhor Patier é o responsável, segundo o próprio Kardec, em Obras Póstumas, por ter lhe despertado a curiosidade a respeito do espiritismo. E chamou, então, para ir na casa da senhora Pleine Maison. Ele estava na casa da senhora Roger nesse momento, e chamou para ir na casa de outra pessoa, e aí ele foi. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia com auxílio de uma cesta. Bem depressa, a ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda não o fizera. Numa das reuniões da senhora Pleine Maison, travei conhecimento com a família Boudin, aqui essa é famosa. Todo mundo já ouviu falar das duas irmãs Boudin.
O que muitas pessoas não sabem é o nome correto delas, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é um parêntese, não tem a ver com a história, mas é importante a gente falar. Ou eu deveria dizer, em Espírito sobre Investigação, você tem essa informação, e se você quiser, vai no CSI do Espiritismo, vai no Jornal de Estudos Espíritas, tem artigo. Qual é o verdadeiro nome das duas irmãs Bodin? Duas coisas eu vou dizer, o nome que as pessoas conhecem está errado, o nome de pelo menos uma delas, e a idade também. Pronto. Não vou trocar de polêmica, vamos ficar com essa aqui. Então, eles residiam, né, essa família residia na rua Rochechouart. O senhor Bodin me convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam, não vou ler, hebdomadárias, é um nome lindo para sessões semanais, que se realizaram em sua casa e as quais me tornei, desde já, eu não consigo ler aqui, é muito assíduo. Tem o passador de slide fica em cima desse trecho aqui, está cortado para mim. Então, pronto, chegamos agora numa parte da história que muita gente conhece. Então, veja que passou pelo Fortier, daí foi conversando com o senhor Patier, que ele se interessou, foi para a casa da senhora Pleine Maison, daí conheceu a família Bodin, e aí começou realmente Allan Kardec a botar a mão na massa. Até então ele tinha visto escrito em ardósia e mesa girante, e tinha ficado muito impressionado, não só com o fenômeno, quanto pela descrição destas pessoas. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações, do que de observações. Eu apliquei a essa nova ciência, como fizeram até então, o método experimental. Eu nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válidos uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que eu procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos, que, como a gente sabe, ele estava lá estudando com Pestalozzi em Verdun. Então, aqui a gente está vendo muito bem aquele Kardec que a gente conhece, que implementou uma ciência, que aplicou o método experimental, foi dado espaço para ele nessa reunião, onde ele observou, comparou, deduziu consequência, e a partir daí ele conseguiu construir coisas. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Exploração, ele ia explorar um assunto. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revelação nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Então, ele estava aqui uma pessoa sob controle do que ele estava fazendo, consciente da importância do trabalho e atuando como um cientista, pesquisador e experimentador. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e dos seus conhecimentos, me desvendava numa face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos de tudo. Compete-se ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. O que ele coleta, ele coordena, seleciona e organiza. Conduzir-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Quanta coisa legal Kardec falou sobre o processo dele no espiritismo. A essas informações, aí agora a gente trocou para Rissos. E ele aqui foi bem direto. A essas informações que a gente acabou de ver, colhidas nas obras póstumas de Allan Kardec, convém acrescentar, e aí começa a história de Rissos, que, a princípio, o senhor Rivaio, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras ocupações, esteve a ponto de abandoná-las. Em qual parte do texto que a gente viu? Nenhuma. E o que talvez tivesse feito se não fossem as insistentes solicitações dos senhores Carlotti. Gente, Kardec falou. Carlotti veio falar comigo todo entusiasmado e eu fiquei com mais dúvida do que ter certeza. E René Talandier, membro da Academia das Ciências, Tidman Mantesse, Sardou pai e filho, Didier, editor, que há 5 anos acompanhavam o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos
de comunicações diversas, que eles não conseguiam pôr em ordem. Me diga, Arthur, me diga, Paulo, em que parte do texto anterior, que a gente vem vendo Kardec conversar com um, conversar com o outro, duvidar, até que o Patier conseguiu convencer ele, vai na casa do Planimeson, experimenta os fenômenos, vai na Boudin, na família Boudin, consegue trabalhar e construir, observar, estudar, porque tem nem pessoas de outros países que estão lá olhando, tudo isso acontecendo, e dizem que ele quase desistiu se não fosse o pessoal trazendo caderno. Como assim? A história de Saussure não bate com a história de Kardec que Saussure reproduziu. E ele continua. Conhecendo as vastas e raras aptidões de sintetizador do senhor Rivaio, esses senhores lhes remeteram os cadernos, pedindo-lhes que deles tomasse conhecimento e sintetizasse. Então, as pessoas entregaram a Kardec cadernos segundo Saussure e pediram a ele para fazer um serviço. Esse trabalho era árduo e exigia bastante tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista, está querendo dizer Kardec, se recusava a essa tarefa enfadonha e absorvente, em razão de seus outros trabalhos. Você consegue imaginar Kardec contando todo animado, ele sendo um cientista, sendo positivista, não idealista, etc, 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 recebendo o caderno e se recusando a trabalhar? Estranho. Muito, muito, muito estranho. Logo depois, Saussure fala sobre Zéfiro, conhecendo Kardec, que é o espírito Z, que é o familiar, o espírito familiar lá da casa dos Boudin, anunciando a missão de Kardec. E na hora que ele anuncia a missão de que ele vai fazer alguma coisa, segundo Saussure, aconteceu nesse ponto da história, é que Kardec, então, na época ainda Rivaio, o senhor Rivaio, então, se lançou à obra. Tomou os cadernos, anotou com cuidado, após a leitura atenta, suprimiu as repetições, pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão, assinalou lacunas, obscuridades a aclarar, preparou as perguntas requeridas para chegar a esse resultado. Olha a história. Olha o ponto em que Saussure colocou Kardec. Prestem muita atenção, por quê? Porque a história vai continuar. E eu vou prometer uma coisa, vai ser de volta para o futuro. A história vem acontecendo, se jogou numa situação, agora Kardec vai voltar a falar dos Boudin e vai continuar a história como se nada de caderno tivesse acontecido. Olha só. Antes de chegar lá, vamos abrir um parêntese para trazer Leymarie. Talvez alguns de vocês não saibam, mas Leymarie é uma outra treta, é uma outra polêmica espírita, só sobre a pessoa que uns chamam de coveira do espiritismo, e outros exaltam como se fosse a criatura mais iluminada. Entre um lado e o outro lado, uma coisa eu posso te dizer. Ele encarnou, foi um homem como todo mundo, cometeu seus erros, os seus acertos, ele era médium da sociedade parisiense, trabalhava, ia lá, ele, a esposa, perdeu um filho, tem comunicação sobre isso, comunicou com Kardec, Kardec usou o conteúdo de Leymarie, Espírito sobre Investigação, fala sobre esse assunto, fala quais foram as comunicações de Leymarie que foram úteis. É porque é muito fácil jogar pedra na pessoa, é como se fosse um maniqueísta, ou o cara é hiper bom ou o cara é super ruim. Se for assim, onde é que a gente vai ficar? Eu, pelo menos, teria dificuldade de ficar em algum lado. Né? Posso falar por mim, não vou falar por mais ninguém. Então, por que eu estou trazendo o Leymarie? Porque ele assumiu, de fato, a sociedade anônima criada pela esposa de Kardec a partir de um determinado momento, em 1871, se eu não estou enganada, quando saiu Delian. E aí, a partir daí, diversas coisas foram atribuídas a ele, mas em 1888, estava ele lá, nesse primeiro Congresso Internacional Espírita, em Barcelona, na Espanha, e ele foi, então, fazer um discurso para falar de Allan Kardec. Ele era o representante oficial, então ele foi lá fazer o papel. E ele, diferente de Saussure, diferente de várias pessoas, conheceu Kardec, conviveu com ele. E aí, isso não significa que ele é um bom contador de histórias, porque em outros estudos que nós fizemos de Leymarie, a gente já viu ele trocar dado, atrapalhar, confundir nome de gente. Você vai ver que no discurso ele erra o nome de Kardec. O nome de batismo de Kardec. Acontece. Então, vamos lá. O que é que Leymarie falou? Por que eu estou trazendo isso? Porque nos chocou a semelhança entre o texto de Leymarie e o texto de Saussure inserido naquele entremeio do texto de Kardec. Botou o seguinte,
o Leymarie contando. Ele não colocou a parte de obras póstumas, então ele começou direto na história que ele contou, dizendo assim, na época, desde 1850, vários homens eminentes de Paris, entre eles o acadêmico Taillantier, os publicitários Sardupa e Filho, o sábio filósofo holandês Tiedemann Montes, o editor da academia, que é Didier, é o nome da livraria, ocupavam-se dos fenômenos do espiritismo moderno, importado da América. Durante 5 anos, e graças a todas essas formas de mediunidade, obtiveram milhares de comunicações de almas que se diziam de pessoas mortas, e delas a evidência da imortalidade da alma e de seu poder de comunicar com os viventes após a morte. Não conseguindo sistematizar nem ordenar as comunicações recebidas, houve o acordo de encomendar esse trabalho ao sábio professor Denisart, que é Denisard com D, e ele trocou por T, cujo eu não estou conseguindo ler, acho que cujo poder de síntese era bem conhecido, algo do gênero. Espírito sintético era bem conhecido. Espírito sintético era bem conhecido. Obrigado, Arthur. Então, aqui a gente vê o seguinte, que Leymarie, alguns anos antes de Saussure, contou, olha, esse grupo de pessoas aqui, que, por sinal, bate praticamente 100% com o nome de Saussure, exceto aquele senhor Carlotti, obtiveram não 50 cadernos, mas milhares de comunicações. E que eles estavam tendo dificuldade de sistematizar. Olhando para essa situação, a gente não está dizendo que o discurso de Leymarie está correto, porque, de acordo com o que Kardec contou, essa história não se encaixa nem com milhares de comunicações, nem com 50 cadernos. Não importa se as comunicações estão encadernadas ou não, as milhares de comunicações não batem com o estudo científico que Kardec fez. No entanto, a sensação que a gente tem da proximidade dos textos é que Saussure pegou o texto de Leymarie e quem conta um conto, aumentou um ponto. Trocou milhares de comunicações por 50 cadernos, baseado em quê? Não sei. Conversando com quem? Não sei. Porque ele não divulgou. E colocou e passou essa história para frente. E a partir daí, se passou para frente. Canuto de Abreu, que escreveu aquele livro, o Livro dos Espíritos e Suas Tradições Históricas e Lendárias, ele errou a formação do grupo da senhorita Jafé e senhor Rustam, porque errar aquela formação parece que é lugar comum. Difícil encontrar alguém que botou os nomes todos certos. Mas Canuto de Abreu, ele não falou de 50 cadernos, quando ele contou naquele livro. Então, você vê que não necessariamente todo mundo que veio depois comprou essa história como sendo uma história verídica, mas os dois de 2019 que a gente viu, né, um que Carlos já alertou aqui, que na verdade é de 2013, mas o outro eu tenho certeza que a primeira edição é de 19, beberam, pelo visto, dessa fonte, porque é a fonte mais antiga que fala de 50 cadernos é Saussure, e, pelo visto, Saussure bebeu de Leymarie. É a nossa suspeita. Mas, agora que a gente fechou esse desvio na história para colocar 50 cadernos e dúvida de Kardec, que se recusa a fazer, e depois muda de ideia, continua obras póstumas. Ele aí volta a citar obras póstumas. Então, vamos voltar à nossa historinha? A gente estava lá com ele no senhor Boudin, na família Boudin, estudando, sistematizando, conversando com os espíritos do maior ao menor. Então, vamos ver o que é que ele falou mais sobre o trabalho. Ele disse, até ali, as sessões na casa do senhor Boudin, nenhum fim determinado tinham tido. Até ali a chegada dele. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. A partir de então, as sessões assumiram um caráter muito diverso. Entre os assistentes, contavam-se pessoas sérias que tomaram por elas vivo interesse. E se me acontecia faltar, ficavam sem saber o que fazer. Então, Kardec virou o esteio do estudo sério, todo mundo achou ótimo, o pessoal se interessou em continuar lá com ele pesquisando isso, e ele começou pesquisando o quê? Para resolver problema que interessava a ele, filosofia, psicologia, sobre o próprio mundo invisível. Ele preparava suas questõezinhas, chegava lá e dizia, eu agora vou aprender. Ele, como um bom aluno, ele é aquela sala de aula invertida, é o aluno que questiona, né, os espíritos que não são necessariamente professores, mas sim pessoas para passar a sua experiência. Então, muito bonito esse trabalho na época, e ele está dizendo que quem fez as perguntas foi ele. Ele disse que ele tirou de algo que ele sistematizou? Não. As perguntas fúteis haviam perdido para a maioria todo o atrativo. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde,
Quando eu vi que aquele conjunto de perguntas e respostas que ele levantou do interesse dele, constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, eu tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que sucessivamente desenvolvidas, as questões dele, dos problemas dele, da filosofia, etc., sucessivamente desenvolvidas e complementadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Kardec diz por A mais B como é que o Livro dos Espíritos foi feito, como é que Sosse para o assunto. Inclui um negócio que até hoje, olha, recentemente, ano passado, me perguntaram, o Museu Acol, ele possui um acervo de manuscritos de Kardec, que inclusive tem vários cadernos, mas são cadernos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, coisas do próprio Kardec, não tem nada a ver com esses aqui. E já perguntaram, e aí, vocês acharam algum caderno? E os 50 cadernos, existe ou não existe? E ainda tem gente que está atrás desses cadernos. Bem, naquele momento, eu não conhecia muito sobre o assunto, a não ser o que Carlos Sete tinha me falado, e a gente já tinha começado a procurar saber do grupo, né, das pessoas lá da Celina Jafé. E aí, ao mergulhar, a surpresa, as respostas estão todas no livro. Obras póstumas, e depois a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente. Tem outro ponto em que Kardec fala no assunto. Continuando. No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que celebravam a rua Tiquetone, na casa do senhor Rustam e senhorita Jafé, sonâmbula. Finalmente, ele chegou na casa dessas duas pessoas. E, de fato, ele frequentou esse grupo, de fato, ele saiu, de fato, teve a treta, Jafé aculpou ele, Sardu defendeu ele. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da senhorita Jafé, médium, com auxílio da cesta de bico. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submeter-lhe ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiums. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do senhor Rustam. Então, ele pegou o livro que ele tinha cuidadosamente elaborado com as perguntas, chegou aqui e disse, aqui eu vou trabalhar a revisão. E aí começou a fazer de objeto de estudo, é o que ele vai falar agora nesse slide seguinte. Ao cabo de algumas sessões, disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma, e também para evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos assim me haviam recomendado, tendo minhas circunstâncias posto em relação com outros médiuns, sempre que se apresentava a ocasião, eu me aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Este é Kardec, gente. Os espíritos dizem, vamos revisar aqui com a Jafé, vamos ficar aqui em particular, a gente vai revisando o livro. Não, mas espera aí, tem umas perguntas espinhosas, que eu tenho contato com o fulano, com não sei quem, você pode olhar essa pergunta? Você pode ir atrás dessa informação? E estava ele complementando, indo além, né? É aquele aluno que vai além do que o Pestre pediu. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. É uma coisa que algumas pessoas têm dúvida, como assim mais de 10 médiuns? Não foi só as senhoritas Budan com revisão de Jafé? Bem, segundo Obras Póstumas, ele consultou outras pessoas, e ele mesmo disse que essas outras pessoas, somando todo mundo, dava mais de 10 médiuns. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Percebem? Essa é a real. E aí, eu digo, já dissemos um monte aqui do que disse Kardec. A história que está no meio do caminho, parágrafos de Sosse incluídos, simplesmente quebram a história, tentam dar um detour, tentam criar uma cena que seria bastante interessante. Kardec ter aproveitado o trabalho de outras pessoas não é uma coisa ruim. E ele, de fato, aproveitou o trabalho de outras pessoas, tanto que pegou manuscritos, né? Segundo Jafé, pegou manuscritos, segundo Sardu, copiou manuscritos que estavam acontecendo naquele momento. Uma coisa pegou a coisa antiga, a outra coisa pegou a coisa que está acontecendo agora. Não sabemos o detalhe se alguma coisa antiga entrou, mas claramente essa história de insistência de Carlotti, que ele quase desiste, não cola de jeito nenhum. Porém, a gente tem um grupo de espíritas, e aí, quando se trata de polêmica espírita, estou no programa certo.
Existe um grupo de espíritas que diz obras póstumas, você lê isso e acredita que é a palavra de Kardec, que Lei-Marie adulterou, e que a gente já ouviu falar, já falamos aqui de Lei-Marie, que é ele e a Geni. Chico, né? Meu pai adorava essa música, eu ouvia muito, porque ele gostava de joga pedra na Geni, a Geni era coitada, que toda porrada era com ela. E toda vez que a gente vai falar de coisa de 1800 antigamente, eu me lembro da pobre coitada da Geni, embora ela seja mais recente. Mas é crucificar a pessoa, né? Aí vamos voltar 2000 anos, crucificou Cristo, agora estão crucificando Lei-Marie. Então, como foi Lei-Marie que escreveu, mesmo grande parte de Obras Póstumas tendo sido publicado logo na sequência da morte de Kardec, com a Amélie Boudet ainda na frente, adiante da sociedade, cuidando das coisas, tem gente que não vai aceitar, vai dizer não, Obras Póstumas, você não me convenceu, sua pesquisa não foi boa. Ok, tudo bem. Vamos trazer mais coisa, porque o que abunda não faz falta. Então, além de tudo que eu trouxe, eu vou trazer o que disse Kardec sobre o preparo do Livro dos Espíritos. Ele falou mais alguma coisa? Falou sim. O Livro dos Espíritos, Apreciações Diversas, Revista Espírita de janeiro de 1858. Então, em abril de 57, ele lançou o Livro dos Espíritos, continuou se organizando, então passou aí alguns meses. Em janeiro de 58, ele fundou a Revista Espírita. No que ele fundou, logo na primeira edição, ele aí disse, muitas vezes, está falando aí de meses, de abril a dezembro, muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objeto de O Livro dos Espíritos. Como é que essas comunicações foram obtidas? As pessoas queriam saber. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a esse respeito. Então, ele deu resposta a um monte de gente, chegou aqui e resumiu para dizer ao pessoal, quando vocês me perguntaram, agora eu vou dizer, lê a Revista Espírita de 58, janeiro. Pois que isso nos ensejará a ocasião de quê? De cumprir um dever de gratidão para com as pessoas. Esse é Kardec. Já que ele vai falar sobre o assunto e ele acha que é um assunto relevante de falar, ele não vai só explicar as pessoas a responder as dúvidas dela, mas também aproveitar para agradecer que pessoas, as que de boa vontade nos prestaram o seu concurso. Quem é que ajudou? Ele vai falar aqui. Então, a gente vai saber em primeira mão quais os nomes que ele vai citar. Em primeira mão, para quem está aqui não leu esse artigo, mas esse é um artigo também conhecido, embora a Revista Espírita como um todo não é tão conhecida, mas quem já leu a Revista Espírita, muitos já leram esse texto. Mas, vamos aqui continuar a leitura. Como explicamos, as comunicações por pancadas ou tipologia são muito lentas e bastante incompletas para um trabalho alentado. Por isso, jamais utilizamos esse recurso. Pronto. Kardec utilizou tipologia, pancada, aquela batidinha? Não. Ele disse. Tudo foi obtido por meio de escrita e por intermédio de vários médiuns psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas. Ele falou no plural, mas ele está falando dele. E coordenamos o conjunto da obra. As respostas são textualmente as que foram dadas pelos espíritos. A maior parte delas foi escrita sob nossas vistas. Algumas foram tomadas das comunicações que nos foram enviadas por correspondentes ou que recolhemos para estudo em toda a parte onde estivemos. A esse efeito, Arthur, por favor, termine de ler que está cobrindo aqui. A esse efeito, os espíritos... Parece multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação. Perfeito. Quem que preparou a pergunta? Todas as perguntas? Kardec. À exceção de quê? De algumas comunicações que foram enviadas por ele ou que ele recolheu em outro lugar. A maioria ele viu escrever a resposta. Ainda que a gente jogasse o livro de Obras Póstumas no lixo e ficasse só com o parágrafo de Lei-Marie ou de Henri Sousse, do que ele trouxe a mais, como é que você casa uma história de que ele não fala absolutamente nada? Gostaria de agradecer ao senhor Carlotti, ao senhor Talandier, Sardu Pai, Sardu Filho, pelos cadernos que vocês cuidadosamente sistematizaram por 5 anos. Não falou. O que ele disse foi, você quer saber? Eu que preparei a pergunta, eu vi a resposta da maioria e eu anotei, sistematizei e escrevi.
Os primeiros médiuns que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas Budan, B de Budan, cuja boa vontade jamais nos faltou. Esse livro foi escrito quase por inteiro por seu intermédio. Olha, se a gente já tinha a questão de que ele fez as perguntas e que ele viu as respostas, agora a gente já sabe na mesa de quem ele estava. Quem é que estava escrevendo na frente dele? Na presença de que? Numeroso auditório que assistia às sessões. Então, ele não estava sozinho, não. Ele tem testemunhas para poder falar sobre isso. E nelas tomava parte com o maior vivo interesse. Que ele falou que as pessoas estavam lá, perdidas, ele chegou, organizou, as pessoas se interessaram. É a mesma história que está em Obras Póstumas. Só que em Obras Póstumas está com detalhes, nome de pessoas, e aqui é uma versão sucinta. Mais tarde, os espíritos recomendaram a sua completa revisão, em conversas particulares, para fazerem todas as adições e correções que julgaram necessárias. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, exatamente o que ele tinha contado em Obras Póstumas, que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas... Cortou de novo, Arthur, me ajude. A todas as exigências dos espíritos, pois eram eles que marcavam os dias e as horas para suas lições. Exatamente a mesma história. Não tem uma incongruência entre o que está aqui e o que está em Obras Póstumas. Mas total incongruência com a história de um grupo de 50 cadernos de senhorita Jafé. O grupo da senhorita Jafé ter fornecido informação antes, depois ele participou do grupo e revisou com o grupo que forneceu a informação inicial. Isso ia ser um imbróglio do tamanho de um bonde. E é assim que eu termino a história. É mito ou verdade? Eu acho que vocês... Eu já dei várias dicas. Paulo, é mito ou verdade? Ah, mas está na cara, né, Luciana? O seu trabalho de pesquisa foi muito convincente. E eu acho interessante que quando você entra numa pesquisa, parece que as coisas se encaixam. Você pegou o negócio da forma certinha, sabe? Não tem como. Não tem como ir para lá. Vou falar que é verdade, não tem como. Sinto muito. Aí, aliás, até tem. O fanatismo a pessoa fala, né? Fora isso, dentro da lógica, né? Usando boa ciência lógica, sem a mínima possibilidade. É mito mesmo. Ou num linguajar popular, fake news. Arthur, seu voto. É mito ou verdade? Ficou muito claro aí, né, que se trata de mais um mito, né, que dos muitos que nós temos aí no nosso movimento espírita, e o Polêmica Espírita está aqui justamente para dar voz, né, a estudos sérios, né, que visem ir atrás da verdade, né, e não apenas de narrativas. Né? Muito bom, realmente. Pois é. É exatamente esse o nosso intuito, é esse nosso mote, tanto o meu quanto da Daí, quanto o Carlos. E eu vou pedir, se vocês não destacaram, destaque Vladimir Cabral, mito, kkkk. Ficou perfeito. Parabéns, Vladimir, é isso mesmo. Então, não sei se surgiram perguntas. Sim, temos aqui algumas perguntas, sim. Bem, o Vladimir Cabral faz uma pergunta que é a seguinte: falam que a senhorita Jafé foi uma encarnação do Chico Xavier. A Luciana acredita nessa possibilidade? Vladimir, a sua pergunta foi excelente. Inclusive, eu tenho várias conversas com o Paulo sobre isso, porque ele faz pesquisas sobre possibilidade ou não possibilidade de encarnação de um para outro. E a Luciana vai poder oficialmente dizer aqui o seguinte: é um assunto que, do meu ponto de vista, para alguém saber se é ou não encarnação de alguém, é porque é para a edificação daquela pessoa. Aquela pessoa toma conhecimento, vem aqui nessa encarnação, tem acesso a essa informação, isso de alguma forma ajuda essa pessoa a crescer, ajuda essa pessoa a compreender, se melhorar, enfim, tem um propósito, tem um proveito. E isso é uma coisa para aquela pessoa. Se aquela pessoa ficar sabendo e divulgar, ela sabe por que está fazendo isso. Fora isso, do meu ponto de vista, de como funciona o processo reencarnatório e a ideia de que a gente esquece das nossas vidas passadas por um propósito muito útil
que é da gente não remoer com todo o sofrimento de tudo que a gente já fez. Imagina, Arthur, desculpa, eu te matei na vida passada, cara. Foi sem querer, você cruzou na frente do meu duelo, eu ia matar o que assim ainda me atrapalhou. Imagina. Então, na verdade, ia ser muito difícil. Esse fardo é pesado. É assim que eu entendo o Espiritismo. E aí, partindo dessa visão, eu não procuro alimentar essa ideia de investigar se alguém encarnou em outra pessoa e não, nem por quê. Então, essa é a minha resposta. Paulo sabe da minha resposta, sabe que ele investiga muito sobre Allan Kardec, Chico Xavier, etc. E admiro o trabalho dele, respeito o empenho dele. Agora, a minha opinião a respeito disso é: não mexe. Não é a gente que vai descobrir essas conexões dos outros e não tem utilidade nenhuma. Mas é uma pergunta. Uma outra dúvida aqui. Não fazer um adendo aqui, aproveitando que a Luciana tocou. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, né, Luciana? Você sabe, né? A gente fez mais esse artigo em função de combater, entre aspas, a tese de que Chico seria Kardec. Tá? E nós pegamos informação de terceiros de que Chico teria dito que teria sido a Ruth Celina da Fé, e trabalhando dentro de um contexto, e vimos uma possibilidade. Obviamente que não estamos batendo o martelo de forma alguma. Tá? Um ponto que eu acabei descobrindo, informações até de espírito, é o seguinte, que a mediunidade ela é progressiva. Então, para Chico ter uma mediunidade toda aberta do jeito que ele teve na vida dele, ele tem que ter sido médium lá atrás, ou nas encarnações anteriores. Então, se foi Ruth, fecha. Se for. Agora, tem uma outra situação que eu achei muito interessante. Em relação a essa fala, essa obra de Kazakov que fala da Ruth Celina, e lá parece que foi dito que ela comercializava a mediunidade dela. Tá? Isso aí me chamou a atenção de uma coisa muito curiosa, que pode dar uma liga, como pode não dar também, tá? Eu estou colocando o que eu achei. Tem dois personagens importantes na vida de Chico, que recomendou o Chico que não comercializasse a mediunidade dele. Por quê? Falou, Chico, não comercialize. Se ele nunca tivesse feito, não faz sentido nenhum. Se ele foi a Ruth, aí faz sentido. Deu para entender? Porque ela comercializou lá atrás, então ele estava só, tipo assim, não comete o mesmo erro. É a única coisa que a gente tem para poder falar. Agora, é uma opinião, é uma dedução, não estou batendo martelo e não posso bater martelo. Tá? Perfeito. Mas esses caminhos que eu cheguei. Aproveita. O artigo está lá, inclusive, no meu site, quem quiser baixar e estudar, lá está lá. Foi isso que eu estou falando. Eu, inclusive, recomendo ler. Eu leio os trabalhos do Paulo, embora eu não ache que deva se mexer. Quando ele divulga, eu sempre procuro ler o que ele escreve. Ele escreve muito mais do que eu tenho tempo de ler. Eu vou precisar ainda de algumas encarnações para acompanhar a velocidade dele. Mas alguns temas a gente dialoga e eu aproveito e leio o trabalho. E digo o seguinte, tem uma pequena diferença aí, que às vezes essa diferença faz toda a diferença. Na época em que Jafé trabalhava, antes de Kardec chegar para poder desenvolver todo o trabalho dele a respeito dos espíritos, existia uma outra coisa chamada magnetismo, e que era praticado como medicina, pelo que eu ouvi dizer, do pouco que eu estudei, do pouco que eu li, a relação era medicina, eu não sei se era só isso, porque me parece que outras pessoas usavam os sonâmbulos, porque as pessoas magnetizavam, e aí era sempre o sonâmbulo e magnetizador. A gente viu hoje a Roger eu esqueci o nome dela, foi uma das pessoas que Kardec foi para casa. Então, acho que Fortier com Roger, a senhora Jafé com Rustam. Então, você tinha que ter essa dupla, né, para magnetizar a sonâmbula. E o sonambulismo também foi usado para diversos tipos de investigação de informação, tanto que tem livro, acho que até de Vitor Hugo, de pesquisas dele, utilizando essa prática. Então, na época, o que se conhecia por sonambulismo, o que se existia de digamos assim, teoria, doutrina existente, forma de conhecer e de ver o mundo,
era uma prestação de serviço. Então, é diferente dela ter adquirido conhecimento usando o livro dos médiuns, ter visto a doutrina de amor, de caridade, de auxílio ao próximo, tal qual Kardec trouxe, e a partir daí ela pegar aquele conhecimento e simplesmente começar a cobrar. Então, a diferença que eu vejo é essa. Ela não era a única que cobrava, pelo visto, muita gente cobrava. Depois que se descobriu que sonambulismo e mediunidade tem, né? O sonâmbulo, de alguma forma, é médium. Então, a partir daí, se ela continuou cobrando e virou as costas ao próprio trabalho, isso aí pode ser, né? Mas ela pode dizer, olha, eu sou sonâmbula, eu não virei médium, eu sou sonâmbula. Aí é uma coisa, é uma zona cinzenta que é difícil de julgar hoje, se a pessoa investiu aquele tempo todo e depois disso, essa profissão que você se formou, você agora tem que fazer só de graça, e eu vou comer como? Tá. Então, só gostaria de identificar os dois personagens que orientaram a Chico para não fazer isso, só para a gente ter. Isabel de Aragão, que é a rainha de Santa de Portugal, e Maria João de Deus, que é a mãe de Chico. Só isso. Sim. Só isso, tá? Não, que Chico não deveria cobrar, não deveria, porque Chico está agora. Chico chegou mais de um século depois. E aí, ela chegou com uma outra realidade de vida, chegou mais de um século, não, foi menos que ele. Ele já tem muito tempo, já até faleceu, eu não sei exatamente, em 1930? 20 e pouco, eu não sei. Chico, quando é que Chico nasceu? 1910. E 10, caramba, no mesmo ano do meu avô. Pois é. E meu avô é de 1911. Então, não é tanto tempo depois dela, mas tempo suficiente para Kardec ter cristalizado as informações, de ele ter tido acesso a essas informações, e sim, dele ter uma outra realidade, um outro conhecimento sobre o que significava aquele dom que ele recebeu, de que realmente era para ajudar. Então, eu achei que a dica que foi dada a ele é certíssima. A mesma para ele, se eu não me engano, a mesma que Divaldo recebeu, e certamente grandes médiuns, se pelo menos um amigo ou familiar falou, olha, não deixe cair na tentação, melhor evitar, né? Porque a gente sabe que acontece ainda até hoje, infelizmente, em diversos ramos, que tenta fazer com que a mediunidade não seja chamada de mediunidade para ver se cobra. Coisas da vida, mas sim. Fechando o parêntese, tem mais pergunta, Arthur? Vladimir Cabral tem uma dúvida aqui. Não foi o biógrafo de Kardec, o Henri Sos, inclusive criticou fortemente Lemarie e Rustem, que estavam deturpando o espiritismo? Excelente pergunta, Vladimir, muito obrigada. Você hoje está inspirado a me fazer perguntas legais. O Henri Sos, esse mesmo, criticou Lemarie, inclusive foi numa época que foi bem complicada, porque houve uma aproximação de Lemarie de teosofia, houve uma aproximação de Lemarie, que depois ele se aproximou e se afastou. Porque é muito interessante, as pessoas aprendem que ele se aproxima, mas não vão descobrir depois que ele se afasta. Inclusive, Blavatsky deu logo uma espinafrada, deu logo uma como é que diz, uma questionada em Lemarie ser muito kardecista, e por isso, perdoe-me aqueles que não gostam de ouvir kardecista, etc., mas, se eu não me engano, ele usou o termo ou quis dizer algo que remete ao termo, muito fiel ao trabalho especificamente de Allan Kardec, não ao espiritismo de uma forma geral, e que, baseado nisso, ele não era um bom teósofo. Então, ele criticou, houve esse momento de aproximação do rustanguismo com o espiritismo, não só via Revista Espírita, como também aquele da União Espírita, como é o nome? Lê Espiritismo. O jornal também abriu espaço, botou uma matéria lá, vou abrir espaço para falar sobre o rustanguismo, e teve alguns artigos, porque olham um lado e não olham o outro, aí querem criar aquele maniqueísmo. O Espiritismo e a União Espírita Francesa foi criada para combater a deturpação de Lemarie, aquelas forças do mal, forças das trevas, etc. E aí eu penso, espera aí, gente, e você está olhando o que a União Espírita Francesa está fazendo? Você está olhando se é uma prática da época ou está escolhendo quem combater e escolhendo quem exaltar? Está difícil, Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que houve, sim, um crescimento das ideias, de várias ideias, né? O rustanguismo foi uma delas, esse espaço ocorreu por um período, Guérin entrou, se aproximou da Sociedade Anônima,
adquiriu cotas, teve influência, teve algumas coisas que de fato aconteceram, e eu não vou cansar de falar Espírito sobre Investigação, resgatando parte da história. Por quê? Porque lá Carlos Sete toca em todos esses assuntos de uma forma sintética, mas ao mesmo tempo direto ao ponto, sobre o que foi e o que não foi. Foi um dos trabalhos que ele fez, e quem quiser ir no CSI do Espiritismo, prefiro ter o material gratuito. Vai lá, facebook.com/História do Espiritismo. Vai cair no site do CSI do Espiritismo, que fala sobre história, faz um find usando pesquisar, usando o recurso do Facebook, e procura. Ele pesquisou todos os pontos da Revista Espírita onde apareceu o conteúdo de Wustang, fez um contraponto a diversos autores que falaram algumas coisas a respeito do assunto, inclusive o Marcel Souto-Maior, que a gente trouxe aqui, e ele criticou a deturpação do espiritismo. Sim, criticou. Agora, ao mesmo tempo, uma das coisas interessantes que aconteceu foi Henri Sauce, o criativo dos 50 Cadernos, foi o mesmo Henri Sauce, o exaltado de uma infâmia. Foi Henri Sauce que estava num dia lá de inverno, ele que conta essa história, está num dia de inverno, numa taverna em Lyon, ou encontrou um lionês, eu não sei se ele estava em Lyon, mas ele encontrou um lionês. O lionês disse para ele: eu sou rustanguista, eu sou amigo de Leymarie. Ele ouviu o lionês rustanguista dizer: Leymarie modificou a Gênese, consertou a Gênese. E ele acreditou no lionês rustanguista. Achou que o cara estava falando a verdade. Aí ele foi lá, descobriu que a versão da Gênese tinha sido atualizada. Ele não estava sabendo dessa atualização, achou que tinha sido o golpe de Leymarie. Mas ele falou isso em 1884, quando, na verdade, Kardec faleceu em 1869. E a atualização da Gênese aconteceu em 1869. Só que ele não sabia de nada disso. Ele comprou, ele mesmo disse que ele tinha comprado a primeira edição da Gênese no lançamento. E aí ele não... Quem compra a primeira edição vai saber se tem terceira, quarta atualizada, etc. Não vai. A gente mesmo hoje tem livros desatualizados em casa, isso é comum. E aí, quando ele descobriu essa história, baseado nesse lionês, no que ele leu, ele disse que a Gênese tinha sido, como foi, mãos sacrílegas. E eu não vou contar mais essa história, tinha sido mutilada por mãos sacrílegas, uma coisa assim. Eu sou ruim para lembrar texto, por isso que eu trago tudo escrito no slide para poder ler, exatamente, não deturpar a palavra de ninguém. E aí eu vou convidar todo mundo a assistir o 26º e o 27º Polêmica Espírita, pois não um programa só, não coube essa polêmica toda. E lá eu trato o que foi que Henri Sauce falou, o que foi que Henri Sauce falou depois, porque a gente sabe o que ele falou em 1884. Alguém sabe o que ele falou em 1925? Porque a pessoa não é uma só, a pessoa continua vivendo, ela vai evoluindo, vai tendo novas ideias, vai tendo contato com outras informações. Pois é, se as pessoas soubessem mais o que ele falou em 1925, talvez pensassem diferente sobre o que Henri Sauce pensa a respeito da Gênese. Então, vocês vão lá vão saber o que diversos autores falaram, qual foi o resultado da nossa pesquisa, essa treta. A Gênese foi atualizada por Kardec ou foi adulterada por terceiros? Por que a quinta edição? Tudo isso no Polêmica Espírita passado, de 26 e 27. Disponível no YouTube. É o que a gente sempre lembra, né, para o pessoal revisitar os Polêmicas Espíritas anteriores, né, porque continuam bastante atuais e com muita informação útil, né, inclusive com essa sua pesquisa aí, com participação em 2 programas que você acabou de citar. Bem, o Dinaldo Santos né, faz aqui uma menção a algo dito por Kardec, né, retocadas no silêncio da meditação. E se isso demonstraria a mediunidade de Kardec como inspiração? É muito interessante essa pergunta, porque essa pergunta ela remete também a uma outra pergunta que é muito comum. Somos todos médiuns ou não? É interessante isso, porque precisa ir no que é ser médium, e precisa ir também no que os espíritos conseguem se comunicar com todo mundo. Os espíritos interferem na vida de todo mundo. Interferem não necessariamente no mau sentido, muitas vezes para ajudar, pode ter certeza.
E é interessante porque eu tenho a impressão, assim, a minha opinião, eu não pesquisei sobre isso, das coisas que eu li, das referências que eu li a respeito do que Kardec pensava. Os espíritos deram batidas para pedir para ele trocar texto, isso é uma outra coisa famosa que tem. Ele estava escrevendo uma coisa acho que da segunda edição do Livro dos Espíritos, ele se perdeu no caminho, ficaram dando batida, ele não conseguiu trabalhar, depois ele voltou em comunicação com o espírito lá na sociedade parisiense, ele ficou sabendo que era conversando sobre isso, sobre ele. Então, na verdade, os espíritos sempre trabalharam junto com ele, e nesse Polêmica Espírita, da história da Gênese, as coisas mais bonitas que tem não é a discussão da treta em si, é como esse que eu acabei de fazer. A questão central, apesar dos 50 cadernos, seu chamariz, aquele que conhece ou não conhece vai agora poder conhecer, para mim, o ponto central desse programa é ouvir da voz a Kardec uma série de coisas que ele contou a respeito de como que ele construiu as coisas no Espiritismo, que as pessoas passaram batida, leram outras coisas e não leram esse material. É dar voz a Kardec. Então, lá naquele Polêmica Espírita, a gente fala sobre Kardec conversando com Aragão, Kardec conversando com Didier, conversando com Galileu. Então, de certa forma, ele recebeu, sim, muita ajuda, e eu entendo que todos nós, não só Kardec, somos inspirados, apenas precisamos nos deixar abrir a nossa possibilidade de ouvir do outro lado. Esse é o meu ponto de vista. Arthur, deixa eu fazer um para mim. Claro. É o seguinte. Tem um retorno aí de um som de alguém. Existem dois tipos de mediunidades que é uma confusão danada, e eu só com muito tempo eu consegui distinguir, separar uma coisa da outra. Tá? Então, por exemplo, no caso, qual a mediunidade que Kardec tinha? Ele tinha a mediunidade intuitiva. O que é a mediunidade intuitiva? Ele capta o pensamento do espírito e escreve. Se ele, em vez de escrever, ele falasse, ele tinha mediunidade de inspiração. Olha você ver, é só isso que é a diferença. Agora, tem um relato, uma comunicação de um espírito lá, relatando a comunicação de um espírito, aí perguntou para ele assim, e aí, você estava lá na Kardec? Sim, estava lá. Tinha uns 20 espíritos lá na casa dele, e tinha uns 3 que estavam soprando no ouvido dele, e ele escrevendo achando que era dele. Então, médium ele era, com certeza. Só que é médium intuitivo, ou seja, que escreve, capta o pensamento do espírito e escreve. Então, inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, a questão de se Kardec é médium ou não, trabalhando dentro desse esquema. Paulo, o que você não escreveu, eu não vou dizer que não existe, não, mas o que você escreveu, escreveu. E eu vou aproveitar, falando em escrito, eu vou aproveitar, assim, eu estou muito à vontade aqui, vocês como amigos, como pessoas muito queridas, para propor um futuro Polêmica Espírita aqui ao vivo, aproveitando que a pessoa que eu pretendo que vocês convidem, né? Eu gostaria de me permitir convidar, que é uma história lindíssima e que tem 800 páginas. E é uma história lindíssima sobre a história do Espiritismo no Brasil e em Portugal, que é o livro, né, A Obra Esquecida de Angelita Orteroli, do meu amigo Adair Ribeiro Júnior, que por mais programa que ele faça, ele dificilmente vai esgotar em menos de uns 5 anos todo o conteúdo que ele tem para falar. E que se tem uma história que tem treta, é aquela. Então, com certeza, pelo menos umas 2 ou 3 boas polêmicas ele consegue encontrar para poder justificar vir aqui, estar com você, provavelmente uma polêmica por programa, dando um espacinho para as pessoas absorverem uma polêmica antes de chegar à próxima, mas minha recomendação por favor, convidem o meu amigo para falar, porque eu gostaria de ser plateia para ouvir mais uma parte do livro dele, porque eu já disse isso a ele, uma coisa é ler, a outra coisa é a vivacidade com que ele conta. Porque quando ele conta, ele não conta apenas a informação, ele conta a pesquisa dele para encontrar aquela informação, ele conta onde está a informação, ele dá uma dinâmica, é diferente da minha de contadora de histórias que entra na história, a dele ele conta a pesquisa para chegar na história. E eu acho isso muito bonito de ouvir, e aí então eu
gostaria de chamar para o programa que eu gostaria de assistir. Sim, ele já esteve aqui uma vez, né? O que a gente pode falar, conversar com ele, para que ele entre, né, como você sugeriu, entre em mais detalhes sobre alguma questão polêmica, controversa, que ele, né, separasse aí para a gente. Ótima ideia, realmente. Pois é. Daí, escreve no chat aí, aceita ou não aceita? A hora da verdade é agora. Enquanto isso, eu vou responder a Liliane. Se tem na França algum museu sobre Kardec com material sobre ele. Não tenho conhecimento. O que eu sei que tem no Brasil é o Museu Acol. Tem, me parece, tinha um museu na FEB aqui em Brasília, eu moro em Brasília. Não sei se ainda está aberto, mas tinha alguma coisa, mas não sei se dele ou, assim, tipo um busto dele, coisas, eu não sei se coisas pessoais dele, coisas desse tempo remoto passado. Sei que o CCDPE tem um quadro de Allan Kardec, que foi doado pelo Museu Acol, então eu sei que é possível visitar o CCDPE. Ele é do Eduardo Carvalho Monteiro, que já é falecido, ele que criou o centro e as pessoas hoje mantêm memória dele, e eu sei que tem esse quadro lá, tem um busto de Kardec lá também, mas que não é desses bustos lá antigões, mas é uma réplica do busto, é bonito. Ainda vi por foto, preciso ir visualmente. E o Museu Acol, ele faz o seguinte, que é quem adquiriu diversos manuscritos de Kardec. Esse sim, você vai chegar lá, vai ver o manuscrito com a letrinha de Kardec, vai ver, se não me engano, passagem de trem com o nome Allan Kardec, é bonito, assinado, é legal. Eu já vi parte desse material, ainda não consegui ver tudo, mas o Museu Acol, ele é itinerante, porque, na verdade, ele não tem, é um museu virtual, então ele não tem espaço para você visitar. Porém, você consegue, quando ele vai a algum evento, a DAI, sempre que vai a um evento, leva alguns manuscritos, espalha em displays para você conseguir assistir, tem alguns comentários sobre ele que ele fez para contextualizar o material, e ele procura variar, não é sempre a mesma coisa, então quem já viu e for ver outra, possivelmente vai ver alguma novidade. Tem edições iniciais e edições atualizadas de diversas obras, diversas edições, e outros materiais antigos, então vale a pena. Tem foto, eu sei que ele tem fotografia da época de Kardec, Lei Marie, etc. Então, eu acho que vale a pena, quando souber, né, para ficar acompanhando na internet, quando souber que vai ter no site do Museu Acol, ele avisa, ir lá, né, se for possível, se for uma cidade próxima, ver presencialmente. Está muito mais perto de nós do que, né, se imagina, não precisa ir à França para... No Brasil já é mais fácil, no interior de São Paulo, então, que ele vai. Teremos um ELIP em setembro, em Juiz de Fora, e eu, a Daí e o Carlos estaremos lá, vamos apresentar um artigo, e certamente ele vai levar material de Kardec para lá. Eu vou dar, inclusive, pitaco, vou pedir alguns materiais, você já viu que saber pedir é comigo mesmo. Então, convido a todo mundo, Juiz de Fora, se eu não me engano, é 13 e 14 ou 14 e 15 de setembro, tem essa informação na internet, no 18º ELIP, acompanhem e quem puder ir prestigiar, vai ser um prazer conhecer pessoalmente. Com certeza. Bem, a última pergunta aqui, também bastante interessante, o Eduardo Lira, que pergunta, falando em mitos, um dos argumentos da tese Kardec-Chico é que o próprio Kardec registrara que retornaria em breve em obras póstumas. Nas pesquisas, vocês encontraram outras referências sobre isso? A gente não se debruçou sobre esse assunto, porque essa questão, ela, na verdade, vale a mesma regra da questão da reencarnação, de você saber quem reencarnou como quem. Qual elemento que a gente poderia olhar? Mesmo que outras pessoas dissessem, mesmo que agora 20 médios em cidades diferentes dissessem hoje, em dias diferentes, que não se conhecessem, dissessem que Kardec vai voltar no dia 25 de fevereiro de 2037, a gente não consegue fazer nada sobre isso. É a palavra dessas pessoas. Não significa que primeiro que se tiver uma previsão com data, a gente já desconfia que o próprio Kardec propôs. Então, a ideia de saber se ele já retornou ou não, ele precisaria se manifestar. Agora, imagine, eu vou dar um exemplo aí, pegar um exemplo controverso, porque eu estou no Polêmica Espírita. Henrique Cristo abre a boca lá e diz que ele é, que ele não é, e não sei o quê. Imagine que alguém chega e diz, eu sou Allan Kardec. Inclusive, deve ter gente fazendo isso.
Então, é uma coisa que eu acho que Kardec voltando, e acredito que ele vai voltar, porque para mim ele não é um espírito puro, então ele tem mais a que voltar, a gente só não sabe se vai ser no nosso planetinha azul, ajudando a gente, ou em um outro planeta, enfim, a gente nunca sabe como é que é o processo evolutivo nesse nível de detalhe, mas certamente ele vai reencarnar. Se ele retornar, ótimo, vai com certeza contribuir. Agora, esperar que porque ele teve aquela missão naquela vida, que ele vai voltar e escrever um monte de livro, e ter o mesmo tipo de missão em todas as outras vidas, é esperar que ele repita a prova. Até eu acho que na obra posso ter a confirmação, né, de que tem essa previsão da volta dele, e ele calculou, inclusive, essa volta dele, mas previsão por previsão, os espíritos também falaram que o espiritismo ia dominar o mundo em pouco tempo. E aí? Na própria infância, praticamente morreu. Então, previsão é previsão. Bem complicadas essas previsões, né? Sem chance. Bem, pessoal, então chegamos então ao final aqui do nosso 57º Polêmica Espírita. Tivemos aqui a honra de receber mais uma vez a Luciana Farias, trazendo esse tema também histórico, importante e que tem tudo a ver, né, com a figura do nosso querido sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec. E, né, como sempre, temos aqui as portas abertas, não só para ela, mas também para o próprio Carlos Sete, para o Adair, enfim, todos esses pesquisadores aí que nos vêm brindando com seus estudos, com as suas pesquisas. Então, Luciana, suas últimas considerações para, então, encerrarmos o Polêmica Espírita de hoje. Também o Paulo, depois, quiser comentar alguma coisa. Ok, eu só tenho a agradecer, porque estar com vocês é sempre um prazer. Eu me sinto, assim, na sala de uma casa virtual, batendo papo com vocês, e com outras pessoas aqui junto, no chat, trocando uma ideia. Eu espero realmente que tenha contribuído para o aprendizado das pessoas, esse nosso pequeno estudo, e acompanhe a gente, que a gente continua produzindo aquilo que a gente entende que está alinhado com a nosso processo de pesquisa, particularmente o Obras de Kardec, que é o que eu me dedico mais. A ideia é trabalhar o conteúdo das diversas obras, né, de Allan Kardec, em suas diversas edições, de tal forma que a gente possa ver a evolução da doutrina como um conhecimento. Começou num livro, e daí ele amadureceu, e ele foi sendo expandido e falado em diversos livros, a conexão que isso existe, né, para um grande todo, tanto seja em moral quanto em ciência, e, de certa forma, poder conhecer também um outro aspecto que, para mim, interessa muito, que é Kardec como autor. Como foi que Kardec trabalhou suas obras, como é que ele costurou o conhecimento, como é que ele modificou, como é que ele atualizou, quais são as preocupações que ele tinha, conhecer um pouco sobre os bastidores do espiritismo, que eu vi aqui que é uma das perguntas que estava no chat, que é que eu não canso de responder, viu, Arthur? Se for me botar para fora vai dar trabalho. Esse programa foi curtinho. Então, uma das coisas legais dessas cartas, desse material, porque eu tive acesso, eu sei que é um privilégio ter acesso, e elas estão sendo divulgadas, vai lá no portal do Juiz de Fora, eu tenho que fazer essa propaganda também, eu sou a garota propaganda. Projeto Kardec, da Universidade de Juiz de Fora, tem os manuscritos, as transcrições e as traduções. Então, pode-se saber o que tem nesse material, é uma oportunidade de conhecer como era Kardec dentro do íntimo familiar dele, com a Amélie Baudet, também no trabalho, no dia a dia, como é que ele e a Amélie Baudet batiam bola, ele viajava e ela tomava conta das coisas, e como é que isso acontecia. E essa vida, esse bastidor do espiritismo são elementos que dizem respeito à minha pesquisa. Então, eu agradeço e certamente terei outros temas polêmicos que eu gosto de ir atrás da informação. Não é que eu gosto da treta em si, não é da polêmica em si, mas quando tem algum elemento que eu digo, olha, eu tenho condições de investigar, eu tenho elementos para navegar, e está dentro daquilo que é o DNA, né, tanto do Obras de Kardec como do trio, né, que trabalha junto, né, Carlos Sete, eu e a Adair, a gente, então, diz, ok, vamos atrás disso aqui, vamos resolver, vamos descobrir até onde dá para ir, e às vezes a gente chega ao final, às vezes a gente avança. Então, muito obrigado, agradeço a todos pela presença aqui, e até a próxima.
Luciano, você é uma pessoa que tem uma didática fantástica. Quando eu crescer, quero ser igual a você, tá certo? É impressionante como você alinha os temas, não é fantástico. Não vale muito a pena. Como diz, a casa está aberta, tá certo? A casa está aberta, a gente tem vontade de falar, tá? Pois. E vou dar notícia para vocês. Tem uma pessoa lá em Portugal que se diz Kardec reencarnado, tá? Pode procurar aí lá, que ele vai te passar as informações que você está querendo a respeito dos 50 cadernos ou não, e vai te dar a informação, beleza? Um forte abraço a todo mundo aí, então. Ok, pessoal. Então, uma boa noite a todos e nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas, em mais um Polêmica Espírita. Até lá!